Olá, menino! Olá, menina! Bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que sai do cartesiano, que sai do dia a dia ali daquela caixinha, interessa esse canal. Faz tempo, hein? Mas estamos de volta com mais um vídeo aí para vocês. Hoje nós vamos abordar o tema mediunidade. Eu sou o Júnior, estou à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista Fé, Esperança e Caridade do FEC. E o que acontece? Por aqui a gente procura aliar o que diz a ciência, o que diz a espiritualidade, né? E passamos para vocês aí o conteúdo de modo a ir estar cada vez mais aprimorando, cada vez mais somando aí para vocês. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre mediunidade, como eu disse, né? Me pediram um pedido para mim se não poderia abordar aqui o assunto mediunidade nas diversas religiões. Tem uma amiga minha, né, que pediu, a Mi, beijo Mi. Então, vou fazer então sobre esse assunto aí, porque o tema mediunidade, às vezes, é visto como um bicho de sete cabeças pelas pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, meu Deus, mediunidade é coisa de outro mundo, né? Os médios são super-heróis que têm poderes, né? Eu vejo as pessoas no terreiro, às vezes, olhando pra gente lá dentro vestido de branco. Você vê o olhinho deles até brilhando, né? Como se a gente fosse, assim, algo sobrenatural, né? Como se a mediunidade fosse sobrenatural. E, na verdade, não é um fenômeno sobrenatural, porque sobrenatural é um fenômeno que não é natural. Não é um fenômeno, vamos dizer, comum. E a mediunidade, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, ele lá tem uma pergunta, né, que é muito emblemática, que é se os espíritos interferem nos nossos pensamentos. E a resposta da espiritualidade é muito mais do que imaginei. Porque de ordinário, o que quer dizer de ordinário? Normalmente, são eles que vos dirigem. Quer dizer que normalmente são os espíritos que dirigem as nossas vontades. Eles influem nos nossos pensamentos, né? E mediunidade, o que é a mediunidade? A palavra médium quer dizer ponte. Ponte, intercâmbio, aquele que faz a ponte entre um mundo e o outro, aquele que tem as mensagens, né, do plano espiritual para o plano material. Se na pergunta do Livro dos Espíritos está bem claro que todos, né, temos essa capacidade de estarmos o tempo todo sobre a influência do plano espiritual através dos pensamentos, aquele pensamento que vem de repente na nossa cabeça, né, aquela intuição que bate de repente, quando a gente vai ver, pô, realmente era verdade, né? Às vezes também, do nada, começam a vir uma série de coisas que você pensa, opa, como é que eu estou pensando nisso? Se uma vez eu me lembro, há muito tempo atrás, quando eu estava lá no início do meu namoro com a minha ex-mulher, né? Eu já fui casado um tempo atrás, há muito tempo atrás, 6 anos. E o que acontece? Quando eu era casado, aconteceu uma coisa muito interessante, que uma vez, ataque de ciúme, né? De vez em quando dá essas bobagens, né? O ser humano. E aí, uma vez, ela estava mexendo na carteira, tinha um cartãozinho na carteira dela. E esse cartãozinho que estava na carteira dela, aqueles cartãozinhos da época do 11, que as pessoas mandavam, sim, a pessoa que tá namorando, eles mandavam uns cartõezinhos escritos assim, te amo, essas coisas todas. E eu vi esse cartãozinho, a carteira dela, e esse cartãozinho era do ex-namorado dela. Segundo ela, tinha esquecido na carteira. Será? Mas ela tinha esquecido da carteira. O fato é que aquilo me deixou muito nervoso, muito bravo. Então, puta que pariu. Eu fiquei muito puto. Sabe, né? Aquela época, né? Achava que era hétero, bravo. Aí eu fiquei revoltado com aquilo. Comecei a falar com ela, pô, como é que você faz isso comigo? Como é que você tem coragem de fazer isso comigo? E muito revoltado, muito nervoso. Aí de repente falei pra ela assim, mas foi sem querer, eu esqueci na carteira. Não interessa, como é que você deixa esse cartão desse cara, desse palhaço na sua carteira? Se ainda fosse a pétala da rosa que o Lázaro estava trazendo para você no dia que ele morreu, tudo bem. Aí de repente ela falou pra mim, mas eu nunca te falei nada disso. E aí, olha que maluco, história mais maluca, né? Porque ela tinha um outro ex-namorado, chamava Lázaro, que eu nem sabia
que circunstância que tinha se dado a morte dele, e realmente, né, parece que ele estava indo encontrar com ela, e aí você vê, como é que eu falei isso? Ela falou, mas eu nunca falei com você sobre esse assunto. Quer dizer que na hora daquela crise de ciúme ali, que eu tava puto, que eu tava possesso, eu tava possesso mesmo, mas pelo espírito camarada. Eu tô brincando, possessão é um outro termo técnico, isso aqui só tô explicando, você tá entendendo. Na verdade, eu entrei na sintonia, quando eu fiquei nervoso, eu entrei na sintonia de um outro camarada que tava ali na cena, que tava muito puto com a história, né? E acabei falando por ele, falando uma coisa que eu não tinha conhecimento. Muitas das vezes a gente está na briga, às vezes você quer falar um negócio assim, quando você vê, você está falando um monte de coisa, às vezes você está captando situações do entorno e tu nem sabe. Então por isso que é importante a gente tomar cuidado com o tipo de padrão vibratório que a gente está emitindo o tempo todo. Eu, pela minha mediunidade, captei e falei pensando que era eu que estava tendo esse pensamento, mas não poderia ter porque não fazia parte do arcabouço de conhecimentos que eu tinha, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, na verdade, os espíritos influem no nosso pensamento de uma maneira tão sutil que você não percebe. Então, muitas das vezes você pode ser guiado por eles e você pode nem estar percebendo. Então, a mediunidade, ela não é adstrita, ela não é de uma religião, né? Ela não é, ela pertence ao espiritismo, ela pertence à Umbanda, ela pertence ao Candomblé. Não, né? Ela pertence, agora se é a percepção do plano espiritual, até as igrejas neopentecostais, quando tem o Espírito Santo manifestando, não deixa de ser uma manifestação espiritual. Então, o termo técnico médium, né? Então, se a mediunidade é uma coisa, uma condição orgânica, né? Então a gente pode dizer que todo mundo é médium, a confusão que dá é justamente na tradução do francês para o português do livro dos médiuns. Porque o que acontece? A palavra perceber em francês e a palavra perceber em português tem uma diferença, né? E aí é que tá, o problema. Kardec, quando usou o termo perceber, né, ele estava se referindo, a palavra que ele usou era a palavra que se referia à percepção, vamos botar assim, física, a percepção que impressiona os sentidos. Impressiona os sentidos. Médium ostensivo, aquele que pode ser considerado médium, é aquele que capta de forma ostensiva, ou seja, aquele que percebe através dos sentidos, né? E quais são os sentidos? Visão, audição, tato, paladar. É dessa forma que se diz que alguém é médium, porque ele é capaz de captar, de perceber através dos sentidos a presença dos espíritos. Porque se não fosse assim, a gente poderia dizer que todo mundo é médium, porque todo mundo tem a capacidade de entrar na sintonia e falar, de repente, como aconteceu comigo nesse caso, embora eu seja médium, mesmo que eu trabalho com os espíritos diretamente, eu percebo eles através do meu corpo, né? Mas se não fosse dessa maneira, poderíamos dizer que todos são, né, médios. Então a mediunidade, essa faculdade de intercâmbio entre um plano e o outro, ela é das mais diversas religiões, né? Tudo quanto é assim, a gente vê que existe ali uma pessoa que está sob influência de algo que não é material, algo espiritual, através do seu corpo, a gente está diante de uma mediunidade. Tem vários tipos de mediunidade, né? Quando é a mediunidade de fala, que utiliza do aparelho fonador do médium, a gente está diante de uma psicofonia, que se chama, né? Então essa mediunidade de psicofonia, ela é usada nas mais diversas vertentes religiosas. E o que acontece? Muitas das vezes as pessoas botam tudo bala de gato. Então, tipo assim, tem manifestação espiritual. Então isso aí é coisa de macumba. É macumba. Você vai na macumba, já joga o espiritismo na macumba, já joga o candomblé na macumba, a umbanda, a quimbanda, tudo na macumba, e não é nada disso. Macumba, para começo de conversa, é um instrumento musical, um instrumento de percussão, ó, quase que eu falei bobagem aqui, de bater, né? E o que acontece? Os negros, eles se reuniam embaixo dessa árvore, né? E que tinha esse material para poder, né, fazer o seu batuque e tudo mais. E as pessoas se reuniam ali em volta e eles tinham esse intercâmbio ali com as forças da natureza, né, que eles captavam, e espíritos ligados a essas forças da natureza se manifestavam, e alguns espíritos ancestrais deles também, e normalmente esse povo não estava muito satisfeito com o Senhor não, né? Estava meio puto, né? Com meio a raiva do Senhor. Então o que acontece? Os brancos, quando viam aquilo ali, o pessoal estava na macumba, eles ficavam apavorados, porque lá na casa grande começava o bicho começava a pegar lá, a coisa começava a ficar feia. Então o que acontece? Começou a associar aquele batuque, né?
ouviram um batuque e ela tá tendo uma macumba, o pessoal tá se reunindo embaixo da macumba, ela tá tendo uma macumba. Então a macumba virou algo que as pessoas começaram a associar a alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, alguma coisa má, né? Então eles viam aquelas pessoas incorporando, tremendo, recebendo, e por que a pessoa treme? Diferença vibratória, né? Diferença vibratória. Por que o corpo do médium às vezes chacoalha, 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 chacoalha? Porque nós temos uma vibração, a entidade tem outra vibração. Quando a entidade vai incorporar, ela não entra dentro do corpo do médium, ela domina os centros de força, os chakras. A ligação é feita fluidicamente, o espírito fica do lado, não entra no corpo de ninguém. Para onde o médium vai? O médium tá ali mesmo. A consciência dele que é alterada. Já fiz um vídeo sobre isso, mas faço outro. Já estou de volta. Então o que acontece? Às vezes, nessa hora de dominar, a energia tá diferente, então o corpo do médium dá uma tremida. Então eles viam aquelas pessoas tremendo, batendo o atabaque, o pessoal recebendo, né, aquela energia. Puta que pariu, isso pode ser o capeta, né? E aí começaram a associar. Nossa, onde tem batuque, tem aquele pessoal que tremelica, o pessoal começa a falar que não é ele, começa a... Então isso é tudo a mesma coisa. Daí que o espiritismo passou, que é a doutrina trazida por Kardec, né? A codificação dos espíritos, não tem nem atabaque, não tem imagem, não tem vela, não tem nada, mas tem a manifestação mediúnica. E daí o pessoal já começa a achar que porque tem manifestação mediúnica, é o quê? É a macumba. E não é uma coisa, não tem nada a ver com outra. A Umbanda é outra coisa, uma religião tradicional brasileira, que nada tem a ver com esse rito da macumba aí que batiam, né? E o pessoal se reunia e falava, não, é outra coisa. A Umbanda é dedicada à caridade, ao amor, à paz, não cobra-se, não se faz sacrifício de animais, é uma outra vertente, né? Uma outra história, não tem... então o candomblé é uma outra coisa. Então, só porque tem batuque, o pessoal já tem mania de dizer que é tudo macumba. Só porque tem mediunidade, o pessoal tem mania de dizer que é tudo macumba. Por quê? Porque primariamente no Brasil a religião católica era que imperava, né? No catolicismo. Então, assim, no catolicismo, normalmente, é claro que eu acabei de dizer para vocês, né? E vocês sabem, se vocês olharem a história de todos os santos católicos, vocês vão ver que tem histórias de mediunidade. Os santos, a maioria deles, né, eram médiums, né? As coisas que aconteciam, você vê que é tudo influência mediúnica, os milagres, né? Um dia a gente vai fazer um vídeo aqui também sobre os santos católicos. Fazer um vídeo sobre tudo nesse negócio. Então, o que acontece? Viu que eu voltei animado, hein? Então, o que acontece? Os santos católicos tinham uns episódios mediúnicos, mas eles eram tidos como alguém que não era nem humano, né? Alguém que era um patamar acima. E também ninguém via os santos católicos ali o tempo todo, né? A primeira ligação que os brasileiros tiveram direto com o ritual da mediunidade foi através da macumba, que é a história que eu acabei de contar. Daí que generalizou-se, banalizou-se, e daí o pessoal começou a associar macumba coisa ruim, né? Coisa que não prestava, coisa que não era do bem, e não é nada disso, né? A faculdade que nós temos mediúnica, ela é uma sagrada oportunidade dada por Deus, né, para a gente poder estar servindo de intercâmbio e levando mensagens do alto. Mas para isso o médico já está sintonizado com o alto. Lembra quando eu estava puto, quando eu estava com ciúme, eu captei o candango que estava ali, né, o Lázaro que estava ali, o nome do cara era Lázaro ainda, olha a coincidência, né? Ressuscitou. Então o camarada que estava ali, eu não entrei na sintonia dele, falei por ele, porque eu entrei na faixa do ciúme. Então a mesma coisa. A mesma coisa. Ninguém vai perguntar para você, posso manifestar? Não, de repente vai acontecer. Então, o ideal é que a gente busque a nossa faixa vibratória mais alta. E isso só se consegue através da evangelização, né? Buscando Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa alma através do modelo de vida que ele passou, né? Parece evangélico falando? Mas é a realidade, o exemplo daquilo que Jesus passou. Não é você, de repente, se você não quiser acreditar em Jesus, tudo bem, mas o modelo de vida daquilo que ele passou é o ideal por nós, é o que a gente deve fazer, é o que a gente deve seguir, com certeza, independente da religião. A pessoa pode ser de qualquer religião, né? Que uma vez eu levantei essa dúvida para amigo espiritual, a pessoa que nem nunca conheceu Jesus. Eu perguntei minha prima evangélica, na verdade, primeiro, depois eu perguntei o amigo espiritual, que eu perguntei minha prima evangélica, ela me enrolou, não me respondeu, foi nada. Eu perguntei, Gláucia, vamos lá. Você disse que a pessoa tem que conhecer Jesus. Se a pessoa não aceitar Jesus como Senhor e Salvador dela, ela tá queimada, ela tá ferrada, ela tá fodida, né? O português é esse. Então, se ela nunca viu Jesus, está lá no meio do mato, nunca teve acesso a nada, o índio, nunca teve acesso, nunca ouviu falar de Jesus, e aí, como é que fica esse pessoal quando morre?
As pessoas que foram geograficamente isoladas e nunca ouviram falar de Jesus, como é que fica essa pessoa quando morre? E aí ela meio que deu uma desvalada, não soube explicar muito bem, não fiquei satisfeito com a resposta dela, não. Mas a resposta que a espiritualidade, com um amigo espiritual deu, eu aceitei. Que foi a seguinte, na verdade, olha só, Jesus é um modelo de vida que foi enviado à Terra, uma pessoa que veio para mostrar como é. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, mas não é acreditar nele, mas seguir a cartilha dele. E seguir a cartilha dele independe de você conhecê-lo ou não, porque as leis de Deus estão gravadas na consciência humana. Então, Jesus é o caminho independente de você saber sobre a história de Jesus ou não. Mas o ideal é que a gente saiba, porque fica mais fácil, né? Se alguém desenhou o caminho pra gente, né? Pra gente seguir, conhecer esse caminho fica mais fácil da gente não se perder, né? Tem um mapinha na mão, né? Mas ele é assim, não importa se você conheceu ou não. Jesus é o caminho. A verdade é que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, mas pelo que ele significa. E não pelo que quiseram fazer ele significar, que é obrigar o outro a seguir uma coisa, se não seguir, tá fudido, tá ferrado, não é nada disso, né? Então, voltando aqui para a gente poder encerrar nosso vídeo, nenhum médium, portanto, é alguém que tem um dom supremo, superior, é alguém que veio com a capacidade de servir de intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual, para quê? Para galgar a sua, né? Cagar, pelo amor de Deus, galgar a sua evolução, para que a sua evolução seja cumprida, ou seja, uma sagrada oportunidade. E, como eu falei, quem é médium não é só da espiritualidade superior, também pode ser médium da espiritualidade inferior, dependendo do tipo de vibração que você vai estar sintonizado. Então é muito importante procurar uma religião religare, ligar de novo, né? Latim, religare, ligar a Deus, né? Uma religião que esteja buscando, fazendo você se conectar com o alto, com Jesus, com coisas boas, com amigos espirituais bons. Mas você usar sua mediunidade para se ligar também com as trevas, com os espíritos inferiores, com lugares onde faz o bem, faz o mal, lugares onde se comprazem, né, enaltecer a vaidade humana, que eu faço, eu boto aqui, acontece, blá, blá, blá. A consequência vai vir. Claro que vai vir. Então o importante é mediunidade com Jesus, buscar um lugar bacana, saber que você não é nada, você é um instrumento na mão dos espíritos, para quê? Para levar uma mensagem. Que tipo de mensagem é essa? Depende da casa que você está se conectando. Entenderam o assunto? Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Vou voltar semana que vem. Semana que vem. Nós voltamos com mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de clicar. Não deixa de clicar. Clica aqui embaixo, tem um botãozinho joinha aí, ó. Clica no joinha para dizer pro YouTube que esse vídeo é muito importante. E clica no botãozinho de inscrever se você não é inscrito no canal. No sininho do Balaganã aí para poder receber o aviso que eu tô chegando. Tá bom? De volta, hein? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!